Olá, irei fazer a leitura do Salmo 116, do capítulo 1 ao 7. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno me apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. Nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda as simples. Fui abatido, mas ele me livrou. Volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Olá, irmãos e irmãs, bom dia. Estamos aqui no nosso culto ao Senhor. Nesse momento eu trago uma palavra para nós refletirmos um pouquinho. Hoje eu queria falar sobre a misericórdia de Deus, né? O quanto Deus é paciente com as nossas faltas, o quanto Ele nos dá tempo para refletir e adequarmos a nossa conduta à sua vontade, que é o mais importante em nossas vidas. Antes eu queria fazer uma oração com vocês. Pai querido, obrigada por este dia, obrigada por podermos nos debruçar sobre a Tua Palavra, aprendermos mais de Ti e seguirmos nos Teus caminhos, Senhor. Abençoa este domingo, as pessoas que estão assistindo, os que vão assistir depois, Senhor. Abençoa a todos com a Tua verdade, aquece nosso coração e a nossa vida, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, queridos. Eu queria ler com vocês o texto de Naum, capítulo 3, versículos de 1 até o 4. Naum 3, de 1 a 4. Então vamos lá. Ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. O estalo dos chicotes, o barulho das rodas, o galope dos cavalos e o sacudir dos carros de guerra. Cavaleiros atacando, espadas reluzentes e lanças cintilantes. Muitos mortos, montanhas de cadáveres, corpos sem conta, gente tropeçando por cima deles. Tudo por causa do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora, mestra de feitiçarias,
que escravizou nações com a sua prostituição e povos com a sua feitiçaria. Palavra do Senhor. Então a gente tem aqui um texto do movimento profético, profeta Naum. É um texto muito duro. Todo texto que começa com essa expressão, ai da cidade, ai dos juízes, ai dos dirigentes, né, que a gente encontra em Isaías, encontra em outros profetas, quando esse termo vem associado a Deus, é porque a coisa não está boa. E de quem que esse texto está falando? Ele está falando de uma cidade que nós estudamos recentemente, né? Quando estudamos o livro do Tim Keller, o profeta pródigo, né? Sobre Jonas, nós estudamos a cidade de Nínive, que foi capital da Assíria. E então esse texto de Naum, ele é conectado, na verdade, ao texto de Jonas. Vocês se lembram que quando nós estudamos Jonas, Deus havia enviado o seu profeta para a cidade para alertá-los sobre a sua injustiça e para designar um juízo, né, sobre ela, um juízo de destruição, porque Nínive, se vocês se lembram, era uma cidade super violenta, super injusta, que maltratava não apenas estrangeiros, mas a sua própria população, e de um modo muito sanguinário, aqui como diz o texto de Naum mesmo. Mas o que aconteceu? A cidade reagiu, né, à palavra de Jonas, esboçou uma reação de mudança, de transformação, e o Senhor resolveu dar essa chance para Nínive mudar, né, para que procedesse a sua restauração conforme a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é sempre uma vontade de paz entre o seu povo, de justiça entre seu povo, né? Desde lá de Gênesis, né? Por que houve o dilúvio? Porque aquela vontade de destruição, por causa da violência dos homens, né? Das pessoas. E no caso de Nínive, com a pregação de Jonas, ela resolve esboçar uma reação. Muito bem, vocês se lembram que o profeta ficou muito bravo com Deus, né? Ele chegou a brigar com Deus mesmo por essa decisão. Mas a vontade de Deus foi soberana e Nínive não foi destruída. O texto de Jonas é separado do texto de Naum mais ou menos uns 100 anos, né? Ele é escrito 100 anos depois. Então, olha só quanto tempo Deus deu a Nínive para se regenerar, né? Para se restaurar. E aí a gente encontra esse texto de Naum com um recado vindo da parte do Senhor pelo profeta de bastante indignação, de bastante ira. E depois de 100 anos, né, mais que uma vida praticamente, Deus resolve fazer justiça com Nínive e acabar
com a violência que ela vinha praticando sistematicamente ao longo da sua história e que fez tanta gente perecer, né? Como eu disse, não só estrangeiros, mas o seu próprio povo. Então a gente tem, através de um momento histórico, uma guerra que destrói Nínive completamente. E aqui o texto descreve, né, o estalo dos chicotes, as carruagens, as montanhas de mortos. Então é um juízo que se realiza de fato. E aí a gente fica pensando como Deus foi paciente, né, com Nínive, apesar da sua crueldade, apesar dos seus atos inomináveis. A gente não está falando apenas de expropriação de recursos de vida. Isso era rotineiro, né? A cobrança de altos impostos, a escravização, mas é de violência física contra as pessoas mesmo, é de crueldade, é de falta de amor total. E mesmo assim, Deus concede a sua misericórdia lá em Jonas e dá essa chance para a cidade. Então a gente fica pensando, se Nínive, que era assim tão cruel, teve a sua chance, Deus olha com misericórdia para todas as pessoas, para cada vida, né? E tem essa paciência, essa calma para permitir que a gente se regenere, que a gente melhore, e que a gente possa fazer a sua vontade efetivamente, não é? E como a gente sempre conversa, e o povo lá não tinha Jesus, nós temos, né? Nós temos o Verbo encarnado, nós temos Jesus entre nós. Se antes Deus agia através da história, com Jesus ele age entre nós, explicitamente, falando com a gente, explicando com toda calma, com todo amor em cada discurso, em cada parábola, em cada momento que ele se dirige a nós, que está registrado na sua palavra, ele nos dirige com todo o amor, né? E a gente tem lá em Hebreus, eu quero ler esse texto, que diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E aí lá no 4º versículo diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Quer dizer, Deus nos poupa através de Jesus, que a gente precise fazer isso, né? Se nós ouvirmos a palavra de Jesus, se nós entendermos o que Ele quer de nós, nós não precisamos sofrer tanto, né? O mundo já é injusto, a gente não precisa passar por esses desígnios tão difíceis como Nínive passou, né? Nós não precisamos passar por
por esse tipo de justiça que machuca tanto, né? A gente pode agir junto com o Senhor, né? Porque a nossa fé é graça, o que fazemos de bom é graça, mas nós também temos a nossa ação consciente, pensante, né? que pode e deve andar no sentido da vontade de Deus e da sua justiça. E quando a gente pensa na justiça de Deus, é a justiça com o nosso próximo, né? É a justiça da nossa sociedade. A gente vê que a cidade de Nínive é tratada como uma prostituta sedutora. Ele usa esse termo para dizer que Nínive está errando, está fazendo tudo errado e seduz a sua elite com o dinheiro, com o poder, né? E para chegar nesse dinheiro, nessa riqueza, nesse poder, a exploração do outro é válida, né? Além da idolatria, né? E fala das crenças, né? Fora da palavra de Deus. Então, todas essas coisas levam, apesar de toda a misericórdia do Senhor, a um momento de punição, de juízo, sim, né? Porque Deus não permite que os seus pequeninos sofram. Deus está sempre cuidando deles. A gente viu na leitura bíblica que foi feita lá no Salmo 116, que Deus cuida daqueles que não podem se cuidar, daqueles que não conseguem se cuidar sozinhos, né? E com Jesus, Deus conta conosco para fazer isso, para cuidar de quem não dá conta, não está dando conta de se cuidar sozinho, né? Então é uma coisa que a gente vem conversando, a gente precisa olhar em volta, né? A gente realmente precisa olhar em volta. Tem um livro do Tim Keller também, né? O mesmo autor que escreveu O Profeta Pródigo, que ele escreveu O Deus Pródigo. E nesse livro ele escreve uma parábola como se fosse uma parábola de Jesus. Não é uma parábola de Jesus, mas ele escreve como se fosse. E nessa parábola Jesus diz assim, eles estavam saindo, né, para as atividades do dia. Ele diz: eu quero que vocês carreguem uma pedra por mim. Então Pedro, né? Pedro quer saber. Mas para quê? Para quê, mestre? E Jesus disse para ele: Pedro, não faz pergunta. Carrega uma pedra por mim. Você pode fazer isso? Então cada um pegou uma pedra. Pedro abaixou, pegou uma pedrinha, enfiou no bolso e foram para a lida do dia. Jesus curou, Jesus conversou com as pessoas, enfim. Mais ou menos na hora do almoço, Jesus reuniu todos, eles se sentaram em roda e Jesus disse: tomem agora a pedra que vocês carregaram por mim. E cada um pegou a sua. Mateus tinha um pedregulho, né? E então Jesus ergueu os braços, orou e transformou aquelas pedras em pão. Então, Pedro ficou com um mini pãozinho, né? Para ele. E Mateus estava com aquele pão sovado, né? Bem grandão. Então eles terminaram a refeição e Jesus disse: bom, vamos continuar, né? Vamos partir. Eu quero que vocês carreguem uma pedra por mim. Então Pedro
Falei, beleza, dessa vez eu vou ficar esperto. Pedro foi lá, pegou um pedregulho, colocou nas costas e dá-lhe carregar o pedregulho a tarde toda. E no final do dia, todos famintos, cansados, eles se sentaram e estavam na beira do Jordão, e Jesus disse: peguem as pedras que vocês carregaram por mim, joguem no rio, e nós vamos ali naquele restaurante, nós vamos comer, e hoje eu vou pagar para todo mundo. E Pedro ficou indignado, falou: mestre, como assim? Né? O que é isso? E Jesus falou: como assim que, Pedro? Por que você está tão bravo? Falou: mestre, cada hora é uma coisa. E então Jesus disse para ele: puxa vida, Pedro, eu só peço que vocês vivam para mim. Né? Eu só peço que vocês façam as coisas para mim, eu não peço mais nada. Né? E então a questão aí é o que Jesus nos deu, né? E não o que Ele pode nos dar, o que nós queremos, o que nós pedimos, mas o que Ele já nos deu, né? E Ele quer a nossa vida, e Ele pega a nossa vida e nos dá de volta e diz: viva, viva por mim. A única coisa que Ele pede é: viva por mim. Então, essa é uma lição interessante dessa parábola inventada aí do Tim Keller, que é um exercício interessante para a gente fazer, né? Inventar parábolas, o que Jesus diria, né? O que Jesus faria, é muito interessante. Então, que Deus nos abençoe e que a gente não precise de 100 anos, como Deus deu a Nínive, e que a gente não fracasse como Nínive fracassou, que a gente aprenda a ser como Jesus, né? Não violento, pacífico, paciente, que a gente se importe de verdade com as pessoas, com as que a gente conhece e com as que a gente não conhece também, que a gente consiga sentir a dor das pessoas, que a gente consiga enxergar a injustiça e possa trabalhar pela justiça, né? Essa é a palavra que eu queria trazer para vocês hoje. Um grande beijo, um bom domingo e a gente se vê logo mais. Tchau, Deus abençoe.